acadêmico para a apresentação do seu trabalho de conclusão de curso. Fique à vontade. Inicialmente quero saudar o professor Dr. João da Silva, ele que é presidente desta banca, ele que é meu orientador desse trabalho. Quero agradecer por todas as aulas que foram ministradas, em especial nesses últimos meses, por toda a sua atenção para a orientação desse trabalho. Também quero agradecer a professora Joana Deleria, ela que, com a sua presença, pela sua expertise nesse tema, muito me honra esse momento de apresentação para esse público. Também quero agradecer ao professor mestre Pedro Neves, que também muito conhece sobre o tema, é da nossa casa, aqui da nossa universidade, e também aceitou fazer parte desse convite. Quero agradecer a todos os colegas, familiares aqui presentes e todo o público convidado. Quero dizer que esse trabalho foi fruto dos meus 5 últimos anos nesta faculdade, a qual agradeço, ela que foi a minha segunda casa, e nos últimos meses em específico, que concentrou grande parte das minhas energias. O título do trabalho é A Constitucionalidade e Análise Crítica da Contratação Integrada prevista no Regime Diferenciado de Contratações Públicas, o RDC, que é a Lei 12.462 de 2011. Dado o exíguo tempo que nós temos para a apresentação desse trabalho de conclusão de curso, nós vamos nos ater aos aspectos principais. Esse primeiro slide que nós vamos observar, ele trata de um sumário, o esqueleto do nosso trabalho. O primeiro capítulo é o capítulo introdutório, o qual o tema é apresentado. O segundo capítulo fala sobre a licitação de uma forma geral, traçando os princípios e também detalhando o projeto básico. O próximo capítulo diz respeito a um apanhado desde a Lei 8.666 até o RDC, faz um comparativo entre essas legislações. O próximo capítulo nós entramos de fato no regime da contratação integrada, tratamos aspectos sobre esse regime. No quarto capítulo nós vamos de fato analisar a constitucionalidade e análise crítica do regime da contratação integrada. E no último capítulo nós traçamos as conclusões, as considerações de todo o trabalho. Portanto, o regime de contratação integrada, ele é previsto no artigo 9º desta lei, e a qual diz que preferencialmente tanto a empreitada integral ou por preço global, esses 3 institutos devem ser utilizados nas obras e serviços de engenharia. O projeto básico mais o projeto executivo, mais a execução, mais todas as operações até a entrega de fato dessa obra, constitui o conceito de contratação integrada, prevista também no artigo 9º desta lei. Ainda a própria lei, ela diz que ela deve ser técnica e economicamente justificada para ser utilizada a contratação integrada. O envolvimento do objeto deve ao menos conter um desses 3 itens, que seria a inovação tecnológica ou técnica nesta obra, também seria a possibilidade de utilização de diferentes metodologias e, por último, seria a possibilidade da execução com tecnologias de domínio restrito no mercado, quando apenas uma ou poucas empresas conseguem desenvolver tal metodologia desta obra. Deve conter ainda o anteprojeto de engenharia, isso é previsto na própria lei, também reforçado por acórdãos do TCU. Deve possuir a matriz de riscos, lembrando que essa matriz de risco não está prevista na legislação, e sim nos acórdãos do TCU. Ela será muito útil para dividir a questão dos custos e responsabilidades, tanto do particular quanto da administração pública. Chegando nesse penúltimo capítulo, nós vamos tratar da constitucionalidade e também da análise crítica da contratação integrada. Lembramos que esse
instituto, esse regime, ele é questionado em duas ADIs, na ADI 4.645, que é questionada por partidos que à época da lei faziam oposição ao governo, e também a ADI número 4.655, essa que foi instaurada pela Procuradoria-Geral da República. Aqui nesse trabalho não nos resta dizer quem foi o autor de cada lei, porque elas serão unidas, elas ainda não foram julgadas, sequer pautadas para juízo no STF. Então nós vamos traçar apenas também os questionamentos de aspectos materiais dessas ADIs. Isso porque grande parte do questionamento também se deve pelo aspecto formal, ou seja, que nas duas casas do Congresso não haveria sido traçado o caminho convencional dessas leis. Então, o que questiona essas ADI? Basicamente que a ausência do projeto básico, ou seja, a substituição pelo anteprojeto, não identificaria de forma precisa individualmente a obra e o serviço e assim impediria que particulares pudessem apresentar a proposta. E da mesma forma, isso não seria tratado por aspectos objetivos da maior vantagem para a administração pública. Dessa forma, estariam violados muitos princípios, entre eles da licitação, como a competitividade, a isonomia, o julgamento, um julgamento objetivo dessa licitação, bem como a impessoalidade e a moralidade. A AGU, que faz a defesa do governo nesses casos, ela traçou a sua defesa, que já está posta nessa ação, e baseada em alguns aspectos que aqui nós vamos mencionar. A AGU menciona que, além da defesa na parte formal, dizendo que todo o rito foi traçado de forma correta nas duas casas do Congresso, ela também, a AGU diz que no aspecto do mérito, no aspecto material, essa legislação utiliza de técnicas que são usadas em licitações brasileiras, como no caso da Petrobras, e também técnicas que são utilizadas mundo afora. Ela diz que o uso dessa legislação vai permitir o suprimento de alguns gargalos da Lei 8.666, que tais quais um excesso de burocracia, um excesso de morosidade. Os princípios mencionados no regime diferenciado de contratações públicas são regimes que devem ser seguidos e são regimes que também se coadunam com os princípios gerais tanto da administração pública quanto de licitações. Quanto ao questionamento do anteprojeto, a AGU diz que sim, ele deve ser claro, deve ser preciso e com um amplo rol documental que permita um julgamento objetivo do critério mais vantajoso para a administração pública. Aqui nós abrimos um parênteses e, com certeza, o simples fato de haver um projeto básico, como nós sabemos pela prática, não significa que as licitações terão um sucesso. Isso nós observamos em muitos casos. Portanto, tanto o projeto básico quanto o projeto executivo, feitos por licitantes diferentes, como ocorre nas licitações tradicionais, muitas vezes não se encaixam. Da forma como foi planejado o projeto básico, muitas vezes não consegue ser executado, por, claro, erros nesses dois projetos. E a vedação de aditivos é algo que também vai ser tratado mais tarde nesta análise. Portanto, nesse trabalho nós concluímos pela constitucionalidade do regime da contratação integrada. Isso porque, como expôs a AGU por diversos motivos, não existe uma afronta à nossa Constituição. Não há ofensa abstrata, o princípio da moralidade, da isonomia, da competitividade, da impessoalidade e do julgamento objetivo podem sim ser cumpridos através da utilização do regime da contratação integrada. E também a concretização dos princípios da eficiência e economicidade na seara licitatória. Quanto à análise crítica, nós vamos elencar 3 itens principais que tanto a doutrina e outros, até próprios julgadores, eles colocaram como
os itens que mais devem ser observados na contratação integrada. O primeiro deles seria a capacidade técnica da administração em elaborar um projeto suficiente. Aqui nós vamos justamente comentar que a contratação integrada ela visa afastar os erros do projeto básico, que é de responsabilidade da administração pública. Assim, o anteprojeto deve contemplar critérios claros e imprecisão suficiente para que sejam cumpridos os princípios da licitação. A pergunta que fica é: a administração conseguirá projetar sempre? E é claro que aí cabe a licitação do anteprojeto. A capacidade técnica da administração pública realizar o anteprojeto e acompanhá-lo e realizá-lo, muitas vezes é posto em xeque, de forma que o anteprojeto também está sendo licitado, assim como era o projeto básico. Isso pode talvez revelar uma assimetria de informações, quando a administração pública não tem a capacidade suficiente de realizar um anteprojeto com a grandiosidade que o particular poderia realizar. O segundo aspecto que nós vamos traçar uma análise crítica é a qualidade da obra ou do serviço de engenharia licitado. O valor da contratação fixada, ela poderá o particular reduzir custos. A qualidade dos itens não orçados ou esses itens mal especificados justamente pode ser um problema para esse tipo de licitação. E justamente nós retornamos à questão do planejamento. E quais seriam as respostas para esse problema? A contratação por resultados, a remuneração variável e conforme o desempenho. Isso é previsto no RDC e deve ser utilizado. Ou seja, a empresa não atendendo a determinados critérios não terá direito a essa remuneração ou terá de forma parcial. Assim, o particular com certeza zelaria pela qualidade. E essa qualidade e suficiência do anteprojeto é um tema que deve ser muito debatido para o sucesso do regime da contratação integrada. O terceiro aspecto que nós tratamos para ser analisado de forma crítica seria a vedação dos aditivos contratuais e o elevado preço final do contrato. Lembrando que não existem hipóteses taxativas. O artigo 9º, no seu parágrafo 4º da lei, diz que nas hipóteses em que for adotado a contratação integrada, é vedada a celebração de termos aditivos aos contratos firmados, exceto nos seguintes casos. O inciso 1 vai dizer que para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou força maior. Aqui fica um questionamento se, além do fato fortuito, do caso fortuito e da força maior, se englobaria também o fato do príncipe. A proximidade desses conceitos não autoriza tal distinção, feita pelo legislador. Essa é a resposta dada pela Constituição, que no seu artigo 37, no inciso 21, justamente vai dizer que o equilíbrio financeiro é um dos princípios basilares da administração pública no que tange às licitações. Já o inciso 2, que seria aquele caso de exceções aos aditivos, vai dizer que, por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos projetos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos na Lei Geral de Licitações. Portanto, aqui há uma mera repetição daquilo que foi previsto na Lei Geral de Licitações, no seu artigo 61, inciso 1, a linha A. Os limites mencionados, de 25% até 50%, nos casos dessas alterações qualitativas e não vinculantes, por vezes tendo sido excepcionados pelo próprio TCU. E como a administração vai sugerir essas mudanças se ela não tem a capacidade técnica de elaborar os projetos? Essa é mais uma crítica que fica ao regime da contratação integrada.
Quanto aos aditivos, a contratação integrada será exatamente a Lei Geral de Licitações? A resposta é negativa, porque a contratação integrada ela prevê essa matriz de riscos, a qual deve ser criteriosamente elaborada, de forma a saber se aquele risco quem corre é a administração pública ou é o particular. A alocação de riscos ao particular aumentará o valor do contrato, isso é um fato. E o valor deve ser considerado nessa justificativa tanto técnica quanto econômica. Portanto, no encerramento desse nosso trabalho de conclusão de cursos, nós concluímos pela constitucionalidade do regime da contratação integrada, bem como valoramos que essas críticas feitas devem sim ser ponderadas e devem ser consideradas. Elas são pertinentes, a análise deve ser no caso a caso e também a partir dos resultados obtidos com esse regime. E nós concluímos aqui com a metáfora traçada por um autor que diz que é a metáfora do pêndulo. Quanto mais existe a discricionariedade, mais nós teremos a concorrência e a competitividade dentro da seara licitatória. Só que também, assim como aumenta a distância do pêndulo, vai existir uma possibilidade de haver equívocos, incluindo corrupções, fraudes entre os agentes públicos e privados nas licitações. Assim, a solução deve ser aumentar a transparência do processo licitatório desde a fase do planejamento, que é considerada uma das mais essenciais, a análise das propostas, a execução e fiscalização do objeto licitado. Portanto, esses aspectos são primordiais e os mecanismos de controle institucionais, tanto da própria administração pública, quanto os mecanismos de controle externo. Quero chegar ao fim, dado o tempo que nos foi dado para essa apresentação, considerei esses os aspectos principais. Agora, agradecendo a presença de todos, eu devolvo a palavra ao presidente e fico à inteira disposição da banca para eventuais questionamentos.